Fala, Fogão! Em algumas oportunidades aqui no canal, eu já levantei a bola em relação a Pedro Raul e Matheus Babi. Se o Pedro Raul estava perdendo a briga para ser titular, se o Matheus Babi merecia assumir o comando de ataque, se Pedro Raul e Matheus Babi poderiam atuar juntos desde o começo, enfim, já tratei desse tema aqui de diferentes maneiras. Mas tem um ponto que a gente precisa falar nesse momento. Tá mais do que evidente a má fase do Pedro Raul. E mais do que evidente também que o Pedro Raul precisa ficar no banco de reservas durante algum tempo. Porque o jogador ele precisa entender que atuando da maneira como está atuando, ele perde a vaga de titular. Isso faz bem para o jogador, ele entender que ele precisa melhorar, que ele precisa evoluir. Por quê? Qual é a mensagem que você passa para qualquer atleta que mesmo em má fase continua sendo titular? Que independente do que ele faça, a vaga está garantida. Isso gera uma certa acomodação. É natural. O jogador vê que mesmo atuando mal, ele não perde a vaga, ele não vai se empenhar o suficiente para poder melhorar e sair daquela má fase. Claro que faz bem para a carreira dele sair da má fase, ele voltar a fazer gol, voltar a ser importante. Mas nesse momento a gente precisa mandar um recado para o centroavante. Pedro Raul, olha só, o Internacional estava interessado em você, isso pode ter te tirado um pouco aí do prumo, mas agora a gente tem que concentrar novamente. Você vai ficar no banco de reservas, o Matheus Babi vai assumir a titularidade e você vai poder voltar, mas você precisa se empenhar, precisa se dedicar mais nos treinos, precisa melhorar aquilo que você tem errado. O que está acontecendo hoje é que o Pedro Raul decide errado aquilo que ele vai fazer, tirando aquela jogada contra o Flamengo. Ali realmente foi uma luz, uma iluminação que ele teve para dar aquele voleio. Realmente foi um golaço. Mas tirando aquela jogada, se a gente analisa o panorama geral, as exibições do Pedro Raul têm sido sofríveis. Ele erra domínio, ele erra a escolha da jogada, ele escolhe finalizar da maneira errada. Por exemplo, diante do Curitiba, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter dominado já tentando chutar, ele poderia ter cabeceado em direção ao gol. Ele só não poderia ter furado. E ele furou o cabeceio. Isso demonstra que ele não está com um bom tempo de bola. E por que ele não está com um bom tempo de bola? Ele está mal condicionado? Ele não está concentrado na partida? O que está acontecendo? Tudo bem que a gente tem aí a questão dos salários atrasados, isso pesa no desempenho de uma equipe. Todo mundo tá careca de saber disso, sabe que quando tem salário atrasado o desempenho não é o mesmo, o empenho não é o mesmo, isso tudo pode estar afetando. Mas uma coisa é clara, tá muito ruim e não tem condição de você ficar nessa, não, tá muito ruim, mas o Pedro Raul continua sendo titular. A gente tem que mostrar pro jogador que a má exibição, esse mau momento, tem consequência. E a consequência é ficar no banco de reservas, é ter menos oportunidades, é entrar no segundo tempo, para que ele possa trabalhar mais e com isso reconquistar o lugar dele no time. Na minha opinião, nesse momento, principalmente considerando essa má fase do Pedro Raul, o Matheus Babi vai merecer uma sequência ali como titular. E eu acredito que o Paulo Autuori vai fazer isso, tá? Ele já tentou os dois jogadores juntos, já tentou o Matheus Babi, já tentou o Pedro Raul. Mas a fase do Pedro Raul é muito ruim. E, logicamente, isso prejudica o Botafogo. Se a gente tem um jogador no comando de ataque que está numa fase muito ruim, você tem que dar a vez para um outro atleta. E esse atleta, na ocasião, é o Matheus Babi. E você, Fogão, o que você acha dessa fase do Pedro Raul? Concorda comigo que ele tem errado muito? Errado o domínio, errado a escolha da jogada, finalizado errado, enfim, tem muito erro acontecendo aí nessa fase do Pedro Raul. O que você acha disso? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho depois com todas as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.